Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução ao Espiritismo. A aula de hoje é da encarnação dos espíritos. Nós vamos ver por que existe encarnação. Por que é que nós encarnamos? Por que é que nós temos que viver a encarnação uma após outra? A encarnação ela existe porque é através da encarnação que nós vamos melhorando a nossa capacidade de raciocínio, melhorando o nosso entendimento acerca de tudo que nos rodeia, tudo que existe no nosso universo. Nós vamos paulatinamente evoluindo, aprendendo e nos desenvolvendo. A nossa encarnação, ela na verdade é uma escola onde a gente sofre as consequências dos nossos atos, nós sofremos essas consequências e com esse sofrimento torna-se um aprendizado. Veja bem que não é necessário sofrer para aprender. O sofrimento, ele é uma opção nossa. Quando nós optamos pelo mal, nós vamos sempre sofrer as consequências. Aí reside uma problemática, porque como é que nós vamos optar pelo bem se ainda nós não sabemos diferenciar o bem do mal? Mas existem espíritos que conseguem sim. Daí, o maior sofrer ou o menor sofrer depende do nosso esforço, depende muito do nosso aprendizado. Essa escolha entre o bem e o mal é que nos faz evoluir mais depressa ou mais lentamente. É isso que nos faz crescer. Se fosse possível alguém preferir sempre o caminho do bem, a sua evolução seria muito rápida. Ao passo aquele que opta pelo mal, a sua evolução é muito mais lenta e ela é muito mais sofrível. Por isso que todas as vezes na nossa vida, na nossa existência, nós temos nós fazemos uma má escolha, nós ferimos alguém, ferimos a nós mesmos, nós ofendemos alguém, machucamos alguém, e isso gera para nós uma consequência não agradável. A gente não gosta disso, por isso a gente demora para evoluir, por isso a evolução nossa ela é feita com muito sofrimento, que é uma consequência dos nossos erros e das nossas escolhas. Nós sabemos também que no homem, nós já vimos lá na aula passada sobre o princípio vital, que nós temos um fluido que une a alma ao corpo. Muito bem, mas o que é essa alma, né? De onde vem essa alma? Do que ela é feita? A alma, na verdade, nada mais é do que o espírito. Nós fazemos uma diferença entre o espírito encarnado, ao qual nós chamamos de alma, e o espírito desencarnado, simplesmente espírito. Isso é o que vulgarmente nós falamos. Mas, a rigor, a alma se refere sempre ao espírito. É um outro nome que se dá vulgarmente aos espíritos. Mas não fica claro para nós, se nós formos levar essa explicação dos espíritos ao pé da letra, quando me refiro a uma alma, se eu estou me referindo ao quê? Ao desencarnado ou ao encarnado? Então, para fazer essa diferenciação é que usualmente usa-se o termo alma para o espírito encarnado e espírito para o espírito desencarnado. Então, a alma nada mais é do que esse espírito. Há um detalhe que a gente precisa também observar, que a alma, o espírito propriamente dito, ele nunca está sozinho. Ele sempre está acompanhado de um corpo. Esse corpo que a alma leva para todos os lugares, seja quando está encarnado, seja quando está desencarnado, nós chamamos de perispírito. Para que a gente possa entender essa trindade que existe no homem, nós podemos pegar um abacate como exemplo. Corta-se um abacate ao meio. O que nós temos no miolo do abacate é a semente. A semente representa, nesse caso, o espírito em si mesmo, a chama divina que nós somos. A polpa do abacate que está em volta seria o seu perispírito, esse corpo que auxilia o espírito a atuar na matéria, onde quer que ele esteja. E a casca do abacate seria o corpo material. Acho que esse exemplo é um exemplo que deixa claro do que é composto um ser humano, um espírito encarnado. Feito isso, veja bem, a alma, existem várias questões que a gente poderia discutir,
mas não faz parte do nosso corpo nos aprofundarmos nessa discussão. Por ora, esse é o suficiente. O materialismo, muitas pessoas dizem que a pessoa, quanto mais ela estuda, quanto mais ela sabe, quanto ela mais entende, mais materialista ela é. Por que será? É que, na verdade, o estudo em si, qualquer tipo de estudo, não é ele que provoca o materialismo. A matéria, as ciências que existem, não é algo que bloqueia a capacidade do homem de enxergar em si mesmo o ser espiritual que nele habita. Mas é que às vezes, na maioria das vezes, infelizmente, não são todos, diga-se de passagem, as pessoas que estudam demais, elas acham que sabem tudo, que sabem demais, que são o máximo, e que por isso mesmo elas só acreditam naquilo que elas podem ver, naquilo que elas podem tocar, naquilo que pode ser medido e naquilo que pode ser estudado. E aquelas pessoas ainda mais cultas só acreditam naquilo que pode se submeter às suas experiências dentro de um laboratório segundo as suas regras. E não dá para estudar o espírito assim, não dá. As pessoas desencarnam e continuam sendo pessoas inteligentes, ou não tão inteligentes, esclarecidas ou não, mas com vontade própria. Eu posso não querer me submeter, afinal de contas ninguém gosta de ser rato de laboratório, não é? Então a gente não gosta de se submeter à vontade do outro que está pesquisando. E é isso que os cientistas querem. Querem poder controlar dentro do laboratório os fenômenos mediúnicos da alma, e isso não é possível. É o que acontece, por isso que as pessoas às vezes se tornam materialistas. Mas o materialismo, ele está muito mais relacionado ao egoísmo, ao egocentrismo da alma, da pessoa, ao orgulho, vamos dizer assim, de uma maneira geral, do que propriamente dita qualquer outro fator. Ser materialista ou não é uma opção de cada um. Nós queremos agradecer a você mais uma vez por você estar conosco nessa aula e te convidamos para a próxima aula do livro dos Espíritos do nosso curso de Introdução ao Espiritismo. Muito obrigado, fique em paz, graças a Deus.